Olá, eu sou a professora Daiane Koch e hoje, dentro do Construindo Saberes e Práticas Inclusivas, a construção da inclusão no ambiente escolar, nós vamos conversar um pouco sobre síndromes e doenças raras. Então, o que são essas doenças raras e por que a gente precisa falar sobre elas? Quando a gente fala em uma doença rara, ela acaba estando muito distante de nós, né, até porque o diagnóstico é difícil, são poucas pessoas com aquela condição. Porém, quando a gente fala, em doenças raras num geral, você tem uma quantidade significativa de pacientes, que por mais que, o diagnóstico seja diferente, esses pacientes acabam, tendo as mesmas dificuldades, né, tanto no tratamento como na inclusão escolar. Então, o que são essas doenças raras? São doenças que afetam poucas pessoas, né? Como eu já falei, são números pequenos perto da quantidade populacional. Quando a gente fala em diagnóstico de uma doença específica, eles realmente são raros, né? Dependendo da doença, acaba se tendo pouquíssimos pacientes, tanto no Brasil como no mundo também, né? Hoje a gente tem um levantamento que fala que é uma média de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Então são cerca de 8% da população mundial. Então, quando a gente junta todos esses diagnósticos, a gente tem um número considerável de pacientes dentro desse quadro de pacientes com doenças raras, né? Mas se é esse número no Brasil, no mundo, perdão, quantos seriam de brasileiros? Dentro do Brasil, qual é a estimativa de pacientes com doenças raras? Então, estima-se que no Brasil nós tenhamos, em média, 13 milhões de pessoas que têm alguma doença ou síndrome rara, né? Então, quando a gente fala dentro de 13 milhões de pessoas, são bastante, é bastante gente, né? Esse número, ele é, por exemplo, maior que a quantidade de moradores da cidade de São Paulo. Então, você pensa a cidade de São Paulo inteira só de pacientes com doenças raras. A gente está falando de um número bem significativo, né? E as doenças raras, a gente tem na literatura mais ou menos 6.000 tipos de doenças raras já encontrados, né. Só que ao longo que os exames genéticos eles vão evoluindo, né, vão se aprimorando, vão sendo descobertas novas técnicas de mapeamento genético, a gente acaba aumentando esse número de diagnóstico, né. E quais as causas mais comuns da doença rara? O que causa uma doença rara? 80% são de origem genética, hereditária ou não. Como assim hereditária ou não? Hereditária é quando é um gene familiar. Então, ou a mãe e o pai têm essa combinação genética que causa essa condição na criança, no filho, né? Ou só a mãe, quando o gene é ligado ao X, que é dominante, ou não é hereditário. O que seria não hereditário? Somente aquele indivíduo nasceu com essa condição genética, né? Então, na hora ali que o feto, que o bebezinho está se formando, que as células elas estão se organizando para formar todo o corpo desse bebezinho, a gente vai ter esse erro, né? Essa falha genética, essa condição genética que vai causar nesse indivíduo um diagnóstico de doença rara. Tá? Então, isso acontece em 80% das doenças raras. 20% dessas doenças raras, elas estão correlacionadas a infecções, a doenças autoimunes, né? Doenças autoimunes é quando o corpo ataca ele mesmo. Por exemplo, o lúpus, tá? E exposição a toxinas ou fatores ambientais, né? Então, 20% dessas doenças raras estão ligados a esses fatores.
que não que acaba sendo raro pela condição que que o indivíduo apresenta. E quando que essas doenças raras elas aparecem? Cerca de 50 a 75% delas é na primeira infância. É justamente a idade que nós, enquanto professores, até do Fundamental 1, né, a gente está com essa criança em sala de aula, né, professores da educação infantil e professores do primeiro ao quinto ano. Geralmente, então, quando a gente fala de 50 a 75%, é uma quantidade significativa de crianças que vão apresentar esses sinais de alerta, esses sintomas do início da doença, né? Porque nós temos doenças genéticas que logo após o nascimento ou pouco tempo após o nascimento, elas já são diagnosticadas. Já se percebe que o bebezinho tem algo diferente, né? Ou seja, pela questão motora, pelos marcos do desenvolvimento do bebezinho. Só que até 75% das doenças raras, elas vão apresentar os primeiros sintomas ali na primeira infância, né? Então é uma doença que nasce com a criança, só que ela vai começar a apresentar os sintomas, ela vai começar a desenvolver os primeiros sinais que alertam que tem algo diferente ali na primeira infância. Então tem doenças que começam os sinais com 2 anos, com 3, 4, 5, 6, 7, né. Então é bem essa idade que a criança tá na escola, né. Então a gente tem alguns exemplos de doenças raras com sinais na primeira infância. A gente tem a distrofia muscular de Duchenne, mais para frente eu vou falar mais sobre ela, que ela afeta os músculos, causando a fraqueza muscular e problemas de saúde, né. Então quando a criança, tá ali iniciando a fase da educação infantil com 2, 3 aninhos, ela vai apresentar alguns sinais motores, principalmente, que vão mostrar que a criança está com um desenvolvimento que que não é o esperado para aquela idade, ela é diferente o desenvolvimento motor dela dos coleguinhas, né. Então o professor, ele observa esse tipo de comportamento, ele observa esse tipo de desenvolvimento, né. O angioedema hereditário é uma doença rara que vai causar no indivíduo inchaço em diversas partes do corpo dessa criança, né, desse indivíduo. A gente está falando mais de criança por conta da faixa etária que nós atendemos, né. Então o que que acontece com essa criança? Ela vai ter, eh, os locais do corpo dela vão inchar de uma forma muito graves às vezes, né. Então ela pode ter inchaço nas mãos, ela pode e assim, incha às vezes de uma forma que ele não consegue mexer a mão, né, ele não consegue fechar os dedos. Incha pé, só que os mais graves são aliás, incha genitália também, né, que causa uma dor imensa na criança. Incha garganta, né. Então o mais grave nesses casos são os inchaços de garganta, porque faz o fechamento da glote e o indivíduo, né, a pessoa pode falecer, né, por conta de não conseguir respirar. E esses sintomas também vão aparecer ali na primeira infância, né, 3, 4 anos começa a aparecer. Às vezes começa antes, às vezes começa depois, mas na maioria das vezes é ali na primeira infância, tá. A doença de Niemann-Pick tipo C, tem outros tipos, mas a gente vai falar da tipo C. São movimentos anormais, né, então ali na primeira infância também, a criança ela não consegue virar o olho para cima, né, pede para olhar para cima, a criança não consegue fazer esse movimento ocular de olhar para cima. Então quando ela vai olhar para cima, ela tem que virar a cabecinha para poder enxergar, né. "Ah, mas ele está com 2 aninhos, as crianças todas viram a cabecinha". Sim, mas ao longo do tempo, do desenvolvimento motor, a gente percebe que a criança ou vai olhar para cima sem virar a cabecinha, né, principalmente quando eles estão sentados na carteira, né, e a professora chega para auxiliar,
né. Então eles conseguem olhar para a professora e olhar para cima, não necessariamente fazendo esse movimento, tá. Então o olhinho que não olha para cima é um sinal de alerta, né. E começa ali a partir do final da educação infantil, início do ensino fundamental. Tem comprometimento cognitivo também, né, então a gente vai perceber nessas crianças uma dificuldade de aprendizagem, dificuldade de compreender os conceitos, as regras sociais, tá. E tem a síndrome de Angelman também, que é um atraso no desenvolvimento, a criança vai apresentar dificuldade da fala, é muito comum que eles tenham riso excessivo, né, então por tudo eles dão risada, tudo mesmo, né, e uma hiperatividade, tá. Então por que que é importante a gente saber desses sinais? Porque a gente consegue identificar, né. O professor ele não faz diagnóstico, né, mas o professor pode sim fazer um parecer pedagógico, onde ele relate as informações, as observações dele dentro do ambiente escolar. E por que que isso é tão importante? Primeiro, porque o professor é um profissional formado, né, em educação, em aprendizagem, e o professor compreende de desenvolvimento infantil. Muitas vezes essa família, quando leva essa criança para o médico, a família não consegue relatar todas essas situações que o professor observa, né. A gente tem casos de famílias que chegam no médico e falam: não, a professora, a escola indicou para trazer ele, né, o pediatra indicou para trazer ele. Ah, mas por que que trouxeram ele aqui? Ah, a gente trouxe para avaliar, né, não dá um norte, não dá um rumo, né. Ou então a família tem a negação, né. Então eu acredito que muitos de vocês já tenham passado por isso, que é quando você chama a família para conversar e a família naquele momento, ela diz: "Ah, mas o primo era dessa forma, o pai era dessa forma", né, sempre há uma justificativa para que ela não é que não aceite, mas para que ela, é como se fosse uma fuga, né, da compreensão que tem algo errado com o filho, o que é totalmente normal e compreensível, né. E então, o que que acontece? Quais são os desafios enfrentados para as pessoas que têm doenças raras? E por que que é tão importante que o professor faça esses relatos de observação, né? Primeiro, porque as doenças raras elas são muitas, né? Tem uma quantidade significativa de doenças diferentes. Elas são pouco conhecidas até pelos médicos, né? Então, não é difícil a gente ter relato de famílias, e eu digo isso ter relatos, porque eu faço parte da Aliança Paranaense de Doenças Raras, e a gente acaba eu no caso, né, acabo atendendo algumas famílias nessa questão pedagógica, orientação na escola, né. Então, as doenças são pouco conhecidas até pelos médicos. E vocês podem pensar assim: "Ah, mas se são pouco conhecidas pelos médicos, como que eu, enquanto professora, vou auxiliar?". Você pode auxiliar fazendo um relato do que você observa. Quando você faz o relato do que você observa, sem induzir um diagnóstico, né, porque às vezes também acontece né, infelizmente a gente tem, alguns, relatórios, pareceres pedagógicos, que ali fica, subentendido que a criança ou tem autismo ou tem TDAH, né. O professor ele precisa, se limitar a fazer o relatório, né, o relatório pedagógico, parecer pedagógico, de uma forma que ele relate o que está acontecendo com a criança, as observações que ele consegue colocar ali, que ele, né, conseguiu, observar da criança, porém sem, indicar um diagnóstico. O professor não faz diagnóstico, o professor faz orientação de sinal de alerta, né. Então, as crianças com doenças raras e as suas famílias, o que que acontecem? Elas precisam, ir em vários médicos até descobrir o que está acontecendo com aquela criança, né. Os médicos, às vezes, dependendo do médico que a família encontra, ele não tem conhecimento de doenças raras.
né. Então por isso que também através da Aliança Paranaense, a gente acaba fazendo cursos, né, promovendo cursos para esses profissionais entenderem que existe doença rara e conscientizá-los, né, da importância dessa investigação, né. Nós estamos com a Aliança Paranaense já fazem 14 anos, né, então lá no comecinho era mais difícil, mas agora o trabalho de formiguinha foi crescendo e a gente tem uma conscientização maior, né. Então, essa família que está ali com uma indicação, né, que foi observado que aquela criança está saindo do que é esperado como comportamento para aquela idade, eh, ela vai procurar muitos médicos até ter o diagnóstico, né. E ela vai ali demorar de 3 a 10 anos, dependendo do médico e dependendo de onde ela mora. Interior é mais difícil. E alguns sintomas vão ainda se confundir com algumas doenças e acabam tendo um diagnóstico errado da condição da criança, né. E os professores, eles são capazes sim, de observar os sinais importantes e orientar a família, né. A gente pode orientar a família, indicar que aquela, né, de forma respeitosa, claro, falar para a família que o desenvolvimento daquela criança não está, né, de acordo com o que é esperado pela idade, né. E daí a gente tem aquela frase, né, bem famosa, que toda criança tem seu tempo. Toda criança tem uma janela de desenvolvimento que precisa ser respeitada, tá. Então não dá para a gente esperar uma criança de 2 anos que ainda não anda, ai, porque toda criança tem o seu tempo, não dá para esperar, né. Uma criança de 1 ano e meio que ainda não fala palavras, não dá para esperar ela começar a falar, porque cada criança tem seu tempo, né. Então tem ali janelas que são necessárias, o respeito para que a criança atinja esses aliás, esse desenvolvimento até aquela idade, porque nesses marcos a gente observa se existe algo diferente com aquela criança. Às vezes é falta de estimulação em casa, né? Às vezes a criança acaba não falando porque não é estimulada a falar, às vezes a criança tem algum problema de audição, são inúmeros fatores, né? Mas quem avalia e diagnostica é o médico. A gente faz a observação e indica o que a gente observa. Né. Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de marcos motores do desenvolvimento, né. Então a gente tem ali a criança até 6 meses, isso é mais para educação infantil, eh, ela tem que sentar com apoio até os 6 meses. Ah, mas ela está com 6 meses e 10 dias, né. Então tem ali um limite que você pode esperar, mas a criança tem que dar sinais que vai sentar sem apoio logo, né. Não dá para essa criança ficar deitadinha e não ter esses sinais de que aquilo vai acontecer logo, né. Ela tem que já erguer a cabeça com 6 meses, até os 9 meses ela tem que começar a engatinhar. Ah, mas algumas crianças não engatinham, né, mas ela precisa ficar de pé com apoio, ela tem que manipular objetos com as mãos, então a criança tem que agarrar aquele objeto, observar o objeto, né. Até 1 ano, a criança tem que estar fazendo é esperado que a criança faça movimento de pinça, que ela levante para ficar em pé, tentar caminhar, né. Até os 18 meses, essa criança precisa comer com a colher, né, então ela precisa abrir a boquinha, receber o alimento, mastigar o alimento, né. Ela já precisa estar caminhando sozinha, sem apoio. Até os 2 anos, é esperado que essa criança corra, que ela fique na ponta dos pés, né, para alcançar algo que está no alto, e que ela arremesse bolas, né. Então, às vezes, a gente tá na escola, né, às vezes, arremessar fazer com que a criança arremesse bolas é muito importante para o desenvolvimento e para observar se essa criança é capaz de fazer esse movimento, né. Com 3 anos, ela tem que ser capaz de subir e descer a escada, né. Então, aproveitar as unidades que tem escada para observar como que essa criança sobe e desce as escadas. E com até 3 anos ela tem que estar correndo com facilidade,
né? Com 4 anos, ela já tem que estar pulando em um pé só. Ela não somente joga a bola, mas ela também deve agarrar a bola. E com 4 anos é importante que a criança já esteja usando a tesoura para recorte, né? Eu sei que muitas vezes tem dificuldade de uso de tesoura, né? Até porque eles cortam cabelinho, eles aprontam com a tesoura, mas a gente precisa incentivar que eles usem a tesoura por conta da coordenação motora, né? Com 5 anos, a criança já tem que escalar pequenas alturas, ela tem que pular de um pé só, né? Pula de um lado, pula do outro, e ela tem que conseguir fazer isso por mais tempo, ficar num pezinho só, fica no outro pezinho. E após os 6 anos, a criança precisa começar a aprimorar essas habilidades, né? Por quê? Porque aí ela vai começar a se preparar para a escrita. Então, todas essas habilidades anteriores, elas estão preparando a criança não só para a escrita, mas também para a escrita, tá? Do desenvolvimento socioemocional, esses marcos, de 0 a 6 meses, a criança precisa rir, de 6 a 9 meses, ela precisa entender o não, né? Então, ela vai entender o pode, o não pode. Até 1 ano, ela vai ter que imitar som, gestos, né? 18 meses, vai fazer birra, né? Então, tem aquela que, meu filho não vai fazer birra, vai fazer, porque faz parte do desenvolvimento socioemocional da criança. A criança faz birra. Até 2 anos, ela vai ter que conseguir brincar do lado de outra criança, né? Ela vai mostrar mais independência. 3 anos, vai demonstrar preocupação se o amigo tá chorando, se o amigo não tá bem. Até 4 anos, a criança vai falar sobre os gostos dela, interesses, vai aumentar a fase de imaginação, tá? 5 anos, ela quer ser como os amigos, né? Começa os grupinhos, quer imitar. Ela, com 5 anos, ela precisa começar a distinguir a realidade do faz de conta, né? Ela precisa começar a entender o que é de mentira, né? O que é fantasioso e o que aconteceu na realidade. E após os 6 anos, ela vai precisar começar entender regras sociais com mais profundidade, né? Então ela já começa a se comportar de uma forma mais social, né? Compreender essas regras. Questão de frustração, né? Ela vai entender que precisa esperar. Os marcos da linguagem, né? Então, 6 meses, até os 6 meses, é esperado que a criança consiga procurar de onde vem um som que ela está escutando. Então, virar a cabecinha para procurar aquele som, né? Então, até 7, até os 11 meses, na verdade, ela vai encontrar de que lado vem esse som, né? Ela vai fazer alguns sons, vai repetir algumas palavras, né? Pequenas sílabas, palavra com poucas sílabas ainda. E até 12 meses ela precisa começar a falar as primeiras palavras, né? Então, se a gente tem uma criança com 12 meses que ela ainda não está falando nenhuma palavra, a gente precisa investigar o porquê, né? Até os 18 meses, ela vai começar a pedir coisas, né, usando uma palavra, então geralmente eles usam quer, dá, né? Até 20 palavras ela precisa estar, no mínimo, né? 20 palavras com 1 ano e meio. 2 anos, vai conseguir dizer frases, né? Então é necessário que a criança consiga formular frases, por mais que as palavras não sejam ditas de forma correta, mas ela precisa se fazer entender com frases, e ela vai estar falando ali em uma média de 200 palavras, tá? Até 3 anos, precisa se entender tudo o que a criança fala, né? Por mais que ela tenha uma omita alguns sons ou não fale os sons da palavra corretamente, é necessário que ela consiga se fazer entender, né? Com 4 anos, ela vai inventar histórias, vai fantasiar, vai compreender as regras de jogo, né? Então, não dá ali com 2 anos para a gente ensinar regras muito difíceis para a criança, né? Com 4 anos a gente já consegue. E com 5, ela precisa fazer frases completas e tem que falar corretamente. E após os 6 anos, né, ela vai ali começar a ler e escrever, vai iniciar o processo de leitura e de escrita. Então, o que são esses marcos
desenvolvimento, né? Eles nada mais são do que as medidas que vão delimitar essas fases da vida. Então, eles vão dizer até que idade a criança tem que ter tal comportamento, tal desenvolvimento. Por que eles são tão importantes? Porque nas doenças raras a gente não vai a gente não consegue, né, identificar os mais de 6.000 tipos de doença, o que cada doença traz, mas a gente pode, no caso, né, identificar o que a criança não está dentro do desenvolvimento esperado, principalmente para as doenças que causam algum tipo de dificuldade motora, né, doenças que causam tipos de dificuldades cognitivas, que a gente vai conseguir saber o que aquela criança tem que entregar naquela idade. Se ela não está entregando, algo precisa ser feito. Ou é falta de estímulo, ou ela precisa de algum tratamento mais específico. Então, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre as doenças raras em si, tá? Então, eu vou abordar com vocês algumas doenças que a gente consegue ter uma noção de como elas se desenvolvem e como a gente pode ter alguma percepção dos sinais de alerta delas e talvez, né, observar esses sinais de alertas até para outras questões e questionar, né, se aquele diagnóstico está correto, se a criança está no desenvolvimento que era esperado que ela tivesse. Então, a primeira condição é a adrenoleucodistrofia, que é a doença que é abordada no filme Olho de Lorenzo, né? Algumas de vocês já devem ter visto esse filme até na própria faculdade. Então, o que essa doença traz? Ela é uma doença que a criança ela vai perdendo as habilidades que ela já tinha adquirindo. Então, uma criança que já tinha que já estava lendo, escrevendo, ela vai perdendo essa força para a escrita, ela vai tendo alterações comportamentais, regressão na linguagem, então ela vai criando uma dificuldade de fala. Então é importante observar como que a criança iniciou o ano e como que ela está terminando esse ano, por exemplo, né? Ou se observar uma perda que é muito perceptível, conversar com a professora do ano passado, né? Chamar a família, ver como que essa criança era. Porque o que acontece? Na adrenoleucodistrofia, né, ALD, muitas vezes a criança, não são todos os casos, mas a criança vai apresentar uma hiperpigmentação da pele, né, como se ela estivesse ido para praia, estivesse super bronzeada. Só que essa hiperpigmentação, ela afeta todo o corpo e não somente as áreas que a gente normalmente bronzeia, né? Então a criança ali super bronzeada, né, com dificuldade, escrevia bem e agora está perdendo essa capacidade de escrever, né, não apresentava sinais de disgrafia e agora está apresentando. Então, são sinais que a gente precisa ficar atento. Outra condição rara que nós podemos observar os primeiros sinais, os sinais de alerta, é a distrofia muscular de Duchenne, né? Então, o que essa criança vai apresentar? Né? Quando o bebê, geralmente, eles não engatinham, essa doença geralmente acomete só meninos, tá? E eles vão apresentar atraso para começar a andar, dificuldade para correr, né? Então, quando eles vão correr, eles têm mais dificuldade que os outros colegas, marcha geralmente é alterada, né? Eles podem andar na ponta dos pés, vão ter quedas frequentes, né? Não vão ter aquele sinal de reflexo das mãos para quando for cair se apoiar. E o sinal de glowers, o que é isso? Eles vão usar o corpinho como uma escada para se levantar, que é o que a gente consegue ver aqui nessa imagem, né? Número 3, a criança já está tentando se levantar, o 4, o 5 já está apoiadinha nos joelhos, o 6 apoia nas coxas para conseguir dar o impulso e ficar de pé. Tá? Então, esses são os primeiros sinais que a gente pode observar. Essa criança tem dificuldade para levantar, para caminhar, para correr, para subir escada. Eu vou passar para vocês agora um vídeo que ele exemplifica muito bem como que são os primeiros sinais da distrofia muscular de Duchenne. Então, nesse vídeo, a gente consegue ter uma noção maior, uma percepção maior, né, com relação a esses sinais que quem apresenta distrofia muscular de Duchenne pode apresentar. Então, a gente tem o bebezinho ali de 8 meses,
que quando ele já levanta com um pouco de dificuldade, a gente pode perceber que ele não engatinha, né, que ele vai fazer esse movimento de arrasto, né. Nessa idade é bem difícil você reconhecer que tem algo errado, né. Mas já aos 3 anos, você vai ver que quando você puxa a criança, ele faz como se fosse um chicote, né, com a cabecinha para conseguir se sentar. Para levantar, ele vai primeiro se virar de bruço, vai apoiar as mãozinhas no joelho para fazer esse impulso para levantar. Por isso que eu falei que é importante a criança subir escada, né? Olha só, nesse momento a gente tem uma criança subindo escada e quando ela sobe, ela não consegue subir pé por pé. Ela precisa colocar os 2 pezinhos juntos, ter um apoio com as mãos para conseguir subir a escada, né? E quanto mais essa criança vai tendo idade, vai criando mais idade, a gente vai ver mais sinais de alerta, né? Então, quando ele caminha ali já com 6 anos, a gente vai ver que é um caminhar mais diferente, né? Parece assim que ele está jogando um pé na frente, um outro, né? Parece que ele está desfilando, né? Como se fosse uma modelo, uma passarela, né? Quando ele tem ali mesmo com 6 anos, 6, 7 anos, a gente vai ver que eles apresentam um esforço, talvez até antes dessa idade, para correr. Eles correm diferente dos colegas, né? Eles correm com uma marcha mais pesada, eles não têm aquele movimento de corrida. Em alguns anos, né, partindo ali depois dos 6, vai ficando cada vez mais difícil o movimento, né? Então a gente pode perceber ali que nesse vídeo, né, com 8 anos, para qualquer levantar ele já precisa usar o corpo de apoio, né? Esses sinais podem vir um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, mas eles sempre são nessa faixa etária mais ou menos, tá? Então agora a gente vê ele rolando para conseguir levantar, ele faz toda uma manobra para conseguir ficar de pé, né? Ele vai colocar os pés, daí ele vai apoiar as mãozinhas, igual aquela figura, né? Vai se apoiar no joelho e vai fazer esse impulso. Ele joga o quadrilzinho para frente para conseguir se levantar. E ao longo do que vai passando, eles vão perdendo cada vez mais a capacidade essa força muscular, né? Essa capacidade de andar, essa capacidade de se movimentar, né? A panturrilha deles geralmente muito como se fosse muito malhada, né? Parece assim que eles passaram a vida inteira na academia malhando essa panturrilha, o que na verdade não é, né? É característico da doença. O corpinho vai ficando dismórfico, eles vão tendo dificuldade de movimento. Então, cada vez vai ocorrendo essa perda progressiva da força muscular e a criança cada vez mais vai apresentando esses sinais. O ideal é que a gente consiga observar e fazer o encaminhamento já logo nos primeiros sinais para que essa criança possa ter acesso ao tratamento correto de acordo com a mutação que ela apresenta. Então, nesse vídeo, a gente consegue ter uma noção maior, uma percepção maior, né, com relação a esses sinais que quem apresenta distrofia muscular de Duchenne pode apresentar. Então, a gente tem o bebezinho ali de 8 meses, que quando ele já levanta com um pouco de dificuldade, a gente pode perceber que ele não. Então, outra síndrome que a gente vai conseguir verificar ou, né, observar esses sinais de alerta seria a síndrome de Williams. Então, ela vai apresentar, a gente consegue observar ali na primeira infância, no início da idade escolar, né? As crianças com essa síndrome, os indivíduos com essa síndrome, é como se eles tivessem um rostinho de gnomo, de elfo, sabe? Um rostinho de fada, né? Então, eles são como se fossem todos meio parecidos, né? Então, eles têm ali a ponte do nariz, né? Essa parte aqui do nariz, ela é um pouquinho mais funda, né? Eles têm geralmente, né? Não que isso caiba em todos os indivíduos, né? Mas alguns deles têm as bolsas ao redor dos olhos, né? Você consegue observar ali uma bolsa ao redor dos olhos um pouco maior. Os dentes são pequenos e com bastante espaço entre um e o outro. A boca é um pouco maior. Eles são indivíduos que eles sorriem muito, né? Eles têm assim uma personalidade muito sociável,
né. Então, o queixo geralmente é menor, né, o lábio superior geralmente é mais fino, o lábio inferior é proeminente, então eles têm aquela boquinha, né, lábio em cima fininho e de baixo um pouquinho mais como se fosse um lábio mais grosso embaixo, tá. Então eles têm déficit de habilidades sociais, eles têm dificuldade na comida, né, de comer, de engolir, eles podem reagir de forma intensa à frustração, então eles têm crise de choro, agitação, né, e vai ter esse descompasso entre hipersociabilidade e dificuldade nas interações, então não é porque eles são hipersociáveis, eles riem, que eles conseguem, manter um relacionamento social, tá. É muito importante a gente observar essas questões, porque muitas vezes se confundem com outras condições, né, essas condições principalmente de frustração, entrando em crise de choro, né, essas dificuldades para correr, para pular, para escrever. Então a gente, como eu disse, né, professor ele não faz diagnóstico, mas a gente pode fazer um parecer, um relatório pedagógico, descrevendo o que a gente está observando daquela criança. Então, a próxima condição que a gente vai falar é a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil, geralmente ela é diagnosticada como autismo, né, mas ele seria um autismo sindrômico. A criança tem comportamentos autistas, né, comportamentos dentro do espectro autista, só que ela vai ter ali um déficit intelectual mais grave, né, eles têm o rosto alongado, as orelhas grandes, né, eles têm dificuldade na interação social, comportamentos repetitivos, né, e depois mesmo diagnosticando com um X frágil, o manejo, né, como a gente atende essa criança é da mesma forma que a gente atenderia um autista. Só qual é a diferença? É uma síndrome genética, né? E por ser uma síndrome genética, é interessante que a família tenha essa informação, porque se tiverem outras meninas, irmãs, né, é importante que elas saibam do risco genético que elas correm em ter um filho com a mesma condição do irmão, do primo, né? Assim, o aconselhamento genético vai informar para elas a, a porcentagem que elas podem ter para, né, acabar tendo uma criança com a mesma condição, né, mas quem escolhe se vai ter ou não é a família e o indivíduo, né, mas é importante que a família saiba que o X frágil ele passa, né, ele é hereditário, então, uma mãe que tem um filho com X frágil, ela pode ter vários filhos com X frágil, as filhas podem carregar esse gene e passar para os netos também, para os netos dessa mãe, no caso, né, que já teve o filho com X frágil. Outra síndrome, né, que é muito parecida com a síndrome do X frágil e também é muito confundida com autismo, né, geralmente é assim, né, é diagnosticado com autismo, daí a criança começa a apresentar algumas, eh, dismórfico, né, alguns, quando ela vai crescendo, aquele rostinho vai ficando dismórfico, né, e vai se testa para X frágil e se não der positivo para X frágil, é muito provável que essa criança tenha síndrome de Sotos, né. Então, basicamente é muito parecida com a síndrome do X frágil, né, o que chama muita atenção é o crescimento físico acelerado, então são crianças que eles crescem muito rápido, que a cabeça acaba ficando muito grande, eles vão ter déficit intelectual de leve a moderado, né, a testinha vai ser bem grande nas crianças, dificuldade com coordenação motora, né, e sensibilidade de tons e possíveis, comportamentos dentro do espectro autista. E novamente, por que que é importante indicar essas alterações, né, se essa criança já tem o diagnóstico de autismo, por que que é importante, sinalizar, né, que está se observando essas alterações na morfologia, por conta também do diagnóstico familiar, né. Então se a família, possui uma criança com síndrome de Sotos, a gente precisa, né, que essa mãe tenha a oportunidade de saber se ela pode ter outros filhos com a mesma condição, as irmãs,
as filhas dessa mãe, né, se elas vão ter algum indivíduo com essa condição, né. Então as famílias elas têm direito de saber, elas devem ter o direito de escolha, né, se elas, querem, né, ter o filho, que às vezes não é 100% dos casos, mas se elas querem correr o risco nessa porcentagem, ou se para elas não difere ter um filho com a condição ou não, ou se elas preferem não acabar não tendo esse filho, né. Então essa é uma escolha do indivíduo, mas é importante que seja sinalizado e que a família tenha a oportunidade e essa informação. Daí eu observei, né, que o meu aluno não tá ali com a idade, aliás, está com a idade, mas não tá com o desenvolvimento esperado para aquela idade, né, tá levantando com dificuldade, não consegue pular com os 2 pés, já tá ali com 8 anos e ainda não consegue pular com os 2 pés, né. Então de que forma que eu posso fazer esse encaminhamento pedagógico? Né, geralmente a gente chama a família ou encaminha a criança, para um atendimento com, eu acredito que chega no postinho com pediatra, né. Então a gente pode, descrever nesse encaminhamento as observações. Novamente, o professor não faz diagnóstico, professor não induz o diagnóstico, né, não escreve lá no relatório: "Eu acho que é TDAH, possível, autismo, possível tal condição". O professor vai só relatar o que ele está vendo. É o que ele está observando. Então esse encaminhamento pedagógico, ele deve conter essas informações. Ele deve estar ali escrito de forma clara, objetiva e organizada, né, especialmente por que te motivou a suspeitar dessa alteração do desenvolvimento, né. Então tem que escrever lá: "Ah, a criança, eh" escreve com linhas tortas, uma letra vai em cima da outra, as letras são grandes, ela não consegue escrever de forma, linear, ou ela conseguia, né, seguem cópias do caderno do início do ano, quando ela tinha letra regular, agora ela não consegue mais fazer essa letra dessa forma, né, a criança não consegue subir escada sem apoio, na hora da educação física não consegue correr igual os seus colegas, ela corre de tal forma, então a gente não a gente pode escrever de forma bem sucinta, bem objetiva mesmo. E dessa forma objetiva, a gente vai descrever ali, né, esses sinais que a gente está observando, os atrasos no desenvolvimento da linguagem, né, então a criança às vezes está ali com 8 anos e ainda não consegue falar fonemas que ela deveria ter falado lá com 2, com 3, né, você percebe ali que não é, falta de vontade da criança, que a criança, não é que ela não queira, ela realmente não consegue articular aqueles fonemas, né, as dificuldades motoras, então muitas vezes a criança ela tem ali uma dificuldade de escrever com aquele lápis, né, ela não vai conseguir recortar, ela não consegue segurar uma bola quando é jogada para ela, tem problema de atenção, né, não consegue se concentrar na tarefa, ou você ela aprende ali, né, por exemplo, hoje você está ensinando o nome, a criança aprendeu as letras do nome, ela chega amanhã não lembra mais, né, isso acontece no próximo dia, e no próximo dia, e no próximo dia, né, vai ter comportamentos ali desorganizados, muito agitados, vai ter uma dificuldade com o freio inibitório, né, não vai conseguir, pensar na consequência da situação que ela está criando, podem ter algumas crises, né, ela pode ter uma desorganização, não que vá ter todos esses sintomas, né, mas um desses, 2, 3 são sinais que a gente precisa, observar nesse aluno. Né, então continuando, a gente pode ter o comportamento em sala de aula, como que essa criança interage, ela consegue fazer os amigos, geralmente criança com muita dificuldade de fala não consegue, desenvolver, amizades, né, porque as outras crianças não entendem o que ela está falando e ela acaba ficando sozinha, né, a compreensão de comandos, por exemplo: "Ah, fulano, agora alunos, né, crianças, agora abram a mochila, tirem o penal e vamos tirar o lápis de escrever e a borracha", né, e a criança fica ali perdida no primeiro comando só, ela não consegue, compreender os próximos e nem guardar na memória o que ela precisa fazer, né, então você precisa falar, "Pega a mochila, abre a mochila, agora tira o penal", a criança fez, "Ah, agora você tira o lápis". Tira a borracha, guarda o penal, fecha a mochila, né, você tem que dar um comando de cada vez.
né, ela tem dificuldade, nas rotinas escolares, né, e por que que o professor consegue ter esse padrão de observação? Porque a gente tem a comparação, né, por exemplo, ali uma sala com 30 crianças, 28 conseguem compreender 4 comandos e aquela criança está no primeiro e não conseguiu, compreender os próximos. Então, nesse documento pedagógico, nesse relatório pedagógico que a gente vai escrever, é interessante também colocar ali quais as intervenções pedagógicas que já foram feitas, adaptações, como que a criança respondeu a essas estratégias, né? E qual foi a participação da família, né? Então, se foram feitas reuniões, se foram feitas orientações para a família, se essa família seguiu as orientações, né? A gente pode escrever isso de uma forma que não ofenda a família, né, que a família não se sinta que a escola está culpabilizando ela pelo cuidado com aquela criança, né. As intervenções pedagógicas, se a criança ela se demonstra muito agitada, o que que foi feito, né. Se a criança apresenta uma escrita muito grande, com letras muito grandes, foi trabalhado a motricidade fina dessa criança, é interessante que conste essas estratégias no parecer, no documento pedagógico. Então, assim, como apoiar o aluno com doença rara na escola, né? Eu sempre digo que quando a gente tem uma criança com doença rara na escola, não vai chegar ali um Transformers, um Optimus Prime para poder acompanhar a criança. Muitas vezes é o professor pelo professor, né? E o professor precisa entender que para ele ser um bom professor, ele não precisa, tirar a deficiência daquela criança, né, ele não precisa que aquela criança aprenda igual a todos os outros da sala. Ele precisa compreender que se ele não conseguir, né, ensinar aquela criança a ler e a escrever igual ele está ensinando os outros colegas, que o problema não está nele, né, na verdade não existe um problema. Né? O professor, o que que ele precisa fazer? Ele precisa oportunizar todas as experienciações para que o aprendizado daquela criança aconteça. E o aprendizado acontece, né? Não necessariamente da forma que a gente esperava que acontecia, não necessariamente do mesmo tempo e da mesma forma que os outros alunos da sala, mas ele está acontecendo, né? A gente tem que sempre respeitar a competência e a capacidade do aluno naquele momento, né? Não dá para eu exigir, por exemplo, que uma criança que tenha uma perda, né, muscular, uma perda de força muscular, que ela não consiga ali, fazer o movimento para a escrita, que ela copie um texto de 15, 20 linhas do quadro, né. Esse texto pode ser oferecido de forma impressa, né, não tem como eu exigir que a criança, por exemplo, que já, que tem ali uma dificuldade cognitiva, que ela faça a interpretação de um texto com 15, 20, 30 linhas, né. Então existem formas que eu posso, adaptar esse conteúdo, essa atividade, sem que, se pense que se está facilitando, né, porque o indivíduo quando tem uma deficiência intelectual ou quando tem uma doença rara, ele aprende dentro das suas capacidades, né, dentro da sua condição. E não necessariamente para você ser um bom professor, você precisa, que ele aprenda igual a todo mundo da sala, tá? Né, então quando eu tenho um aluno com doença rara na sala, principalmente se essa doença ela demanda um cuidado diferente, né, um manejo diferente desse aluno, eu posso sim explicar para os outros alunos, claro, sem expor essa criança de uma forma vexatória, né, eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu falo, mas eu posso explicar para os colegas, né, que aquele outro colega tem uma condição diferente, que nós precisamos ter um pouco de paciência com ele, né, eu tenho que conversar com a equipe escolar também, né, porque o aluno ele não é só do professor, o aluno ele é da escola toda, então desde diretores, a secretário, a outros professores, a pessoal da limpeza, todos precisam saber que aquela criança precisa de um atendimento, de um olhar diferenciado. Né, porque, como eu disse, a criança não é só do professor, ela é da escola toda. Aí também ocorre assim, vamos pegar a distrofia de Duchenne como um exemplo.
Ah, há 5 anos atrás nós tivemos um aluno com distrofia muscular aqui na escola, agora nós estamos recebendo outro, então a gente já sabe como que esse aluno vai aprender, o que que esse aluno vai fazer, e não é assim, né. A gente precisa entender que mesmo que os alunos tenham o mesmo diagnóstico, cada um vai ter um curso de doença diferente, né. A criança às vezes tem distrofia e tem TDAH, a criança às vezes tem distrofia e tem o autismo, então a gente precisa conhecer o indivíduo pelo indivíduo, né. Tanto que quando a gente fala pessoa com deficiência, a pessoa vem antes da deficiência, né. E o que a gente precisa ser flexível na comunicação, na atenção, na paciência, e isso é fundamental para que esse aluno, para que essa criança tenha uma experiência gratificante, né, tanto para ele na escola como para os colegas que estão ali do lado, né. É necessário que todos estejam cientes de compreender e tratar, né, uma solução e observar qual que é o nível de habilidade desse aluno, o que que ele precisa para ter a experienciação de aprendizado de uma forma que seja significativa para ele. Tá, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de apoio ao desenvolvimento e aprendizagem. Eu costumo dizer que a gente nomeia, né, essas estratégias, mas a maioria dos professores já faz ela em sala, só que muitas vezes faz, né, sem dar o nome, né, para aquilo que está fazendo, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já fez ou faz isso que a gente vai conversar a partir de agora. O primeiro que a gente vai falar um pouquinho é o prompt, né? Então, o que que é isso? É a gente fornecer indícios e pistas para a aprendizagem, né? Então, é uma técnica que é baseada no fornecimento de indícios, pistas e auxílios para que o aluno consiga realizar aquela atividade de forma independente, né? A intenção é que cada vez ele vá sendo menos utilizado e que o aluno consiga ter mais autonomia ao longo que a gente vai aplicando a técnica, tá? Então, um exemplo prático, qual seria? Por exemplo, o prompt físico. O professor vai guiar a mão desse aluno enquanto ele segura o lápis, né? Então, a gente guia ali, por isso que eu falei, que eu acho que a maioria dos professores já pratica isso, né? Porque é comum, principalmente na fase da alfabetização, o professor, né, pegar na mão do aluno e ensinar para ele o traçado da letra, né? Então, a gente tem o prompt verbal, que vai dar a instrução passo a passo, né? Por exemplo, a letra A vai subir, descer, né? E daí você vai fazer um risco, né? Então, a gente tem o prompt visual. Eu vou mostrar a letra A para essa criança, né? Geralmente as letras com flechinha, mostrando como é que escreve ela. E o gestual, né? Então, além de você pegar o lápis, depois ainda você acaba fazendo no ar, né? A criança pergunta: "Ai, como que é o A?" E você faz no ar, né? Sobe, desce, risca, né? Até ele se apropriar daquele conhecimento e você não precisar mais usar essas técnicas de auxílio. Outra técnica seria o suporte estrutural, né? O que que é o suporte estrutural? Ele envolve as modificações no ambiente e nos materiais e nas estratégias pedagógicas. Então, o que que seria um exemplo de suporte estrutural? Então, o aluno vai ter lá dificuldade para ler um texto longo, né? Então, o que que o professor pode fazer? Pode disponibilizar esse texto em fonte ampliada, com espaçamento maior, né? Pode usar um leitor digital, mas a gente sabe que na escola é um pouco difícil, né? A gente ter esse tipo de acesso a esse material. Pode diferenciar os parágrafos. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, colocar esses parágrafos em cores diferentes, e depois a gente ainda consegue colocar as perguntas nas cores, as perguntas de interpretação de texto, nas cores dos parágrafos que foram coloridos anteriormente, porque isso facilita desse indivíduo, conseguir encontrar a informação que está sendo solicitada, né. Isso não é facilitar de aprendizagem, é uma forma de a gente fazer com que o estudante, crie estratégia para localizar a informação, tá. Então a gente pode oferecer para ele um marcador de linha, né, que é aquelas réguas
pequenas já servem, né, pode passar ali um durex colorido para criar um marcador de linha para criança. E dessa forma a gente pode auxiliar essa criança, né, a às vezes ela não consegue produzir, ela não consegue escrever, ela não consegue, realizar aquele tipo de atividade que foi proposto para a sala, mas com adaptações pequenas, práticas, a gente consegue fazer com que ela passe pelaquela experienciação, como os colegas da sala também. E, por último, né, a última técnica que nós vamos falar é a teoria do foco central, que é a dificuldade em direcionar e manter a atenção dessa criança, né. Então a teoria do foco central, ela vai ser desenvolvida para explicar como algumas pessoas apresentam dificuldade em direcionar a atenção para os estímulos mais relevantes de uma situação de aprendizagem, né. Então o que que acontece? Muitas vezes a gente está lá na explicação de uma informação e a criança foca numa informação, às vezes, que não tem nada a ver com o conteúdo, mas foi aquilo que chamou a atenção dela, né, e isso que ela vai continuar explicando, conversando, perguntando sobre aquilo, tá. Então qual seria uma saída, um exemplo, né. Então um aluno que está aprendendo sobre animais da fazenda, por exemplo, e ao invés de focar ali no conceito da aula, ele vai, gostar da cor das vacas, né, então para ele o interessante foi só a cor da vaca. Então ele não presta atenção em mais nada daquilo. Qual seria uma estratégia? É a gente envolver outros animais, né, não só da fazenda, outros animais que chamem a atenção, né, e para que ele possa compreender o conceito, né. Então, por exemplo, a gente está ali falando da vaca, que é um animal da fazenda. "Ah, quantas patas a vaca tem?" "4". "Ai, qual outro animal que tem 4 patas, que vive lá na selva?" Né. "Ah, o elefante tem 4 patas." "Ah, a vaca tem chifre?" O aquilo que o elefante tem embaixo da boca é chifre também? Né. "Ah, o que que como será que comem os filhotinhos da vaca? Como é que eles nascem? Como que nascem os filhotinhos do elefante? Ah, e a gente? A gente morou dentro da barriga também, né, a mamãe a nossa mamãe também teve a gente dentro da barriga, como que foi?" Então quando você vai mudando as informações e fazendo com que esse estudante, essa criança vá criando conexões, o aprendizado ele fica um pouco mais fluido, né, e impede que a criança foque só em uma informação, tá. Então ali ele vai aprender o que que é animal da fazenda, você já vai explicar o que que são animais da selva, animais quadrúpedes, animais mamíferos, e a criança vai fazendo essas relações, né. Então a gente pode usar suporte visual, né, como esquemas, né, um quadro mental para eles, né, pode usar, fazendo perguntas, né, perguntando sobre outros animais. "Tá, mas a nossa mãe também teve mas a gente dentro da barriga, mas que outro animal também tem o filhotinho dentro da barriga?", né. Trabalhar com atividades interativas, fazer jogo, principalmente jogos de associação, no caso desse conteúdo, que foi usado como exemplo, para que a criança tenha várias formas que ela possa guardar aquele conteúdo, né, não somente na escrita, na compreensão ou somente com uma explicação, tá. Então, quando a gente tem uma criança com doença rara na sala, é normal que a gente se sinta um pouco, desconfortável, né, que tenha dúvidas de como proceder, principalmente quando a gente não sabe qual é o curso dessa doença, o que que essa criança pode desenvolver ao longo desse período que ela passa com a gente, né. Então eu sempre costumo dizer que o feijão com arroz, né, que o feijão com arroz bem feito, ele funciona, né. Então, o que a gente precisa entender é como que essa criança pode aprender, de que forma que a gente pode passar o conteúdo para essa criança e não se frustrar se essa criança não está aprendendo como os outros da turma, né. A gente precisa entender a criança pela criança, o desenvolvimento dela naquele ano, né, mas não comparar ela com outros estudantes que não têm a mesma condição que ela. E mesmo que tenham a mesma condição que ela, cada indivíduo é único, né, e cada um vai apresentar, os aprendizados e os comportamentos diferentes, tá. Então o arroz com feijão bem feito ele funciona,
né. Então, um planejamento que atenda todos os alunos da sala, né, com as técnicas que a gente acabou de discutir, né, com outras técnicas que a gente possa acessar, que a gente já entende, dá certo, né. O que a gente precisa fazer ali é só encontrar o meio termo, né, de que forma que a gente vai fazer isso de uma forma que respeite a individualidade de cada criança. Tá, então eu vou deixar aqui para vocês um QR Code do Padlet, né, que é uma biblioteca virtual que a Aliança Paranaense de Doenças e Síndromes Raras mantém, né, com informações sobre doenças raras, com informações que vocês podem acessar, né, para às vezes tirar alguma dúvida, alguma informação sobre. Eu deixo meu e-mail para vocês também, caso vocês tenham alguma dúvida que eu possa auxiliar, caso vocês tenham algum aluno, né, que apresente algum sinal de alerta, que já tenha diagnóstico de alguma doença rara. Deixo também para vocês o e-mail, né, da Aliança Paranaense de Doenças e Síndromes Raras, e também o Instagram da associação, da aliança, que lá a gente também acaba publicando várias informações que são relevantes. Então, para finalizar, eu trouxe para a gente, né, uma frase de reflexão que diz o seguinte: que conviver com uma doença rara é despertar todos os dias com coragem diante do desconhecido, encontrando a força no afeto, esperança no cuidado e dignidade na diferença. É viver uma vida de luta. Por quê? Conviver com uma doença rara é como se a família e aquela criança, aquele indivíduo, vivessem numa montanha-russa, né, numa hora tá bem, na outra hora não tá, e faz exame e o resultado não veio do jeito que tinha que fazer, e corre de novo, e faz um tratamento, e vai em médico, e vai em outro médico, e o médico não sabe atender, vai no outro, né. Então é uma vida de muita luta, realmente, né, para que mantenha-se esse indivíduo, essa criança, o mais saudável possível, né. E a escola nesse todo essa loucura, né, ela precisa ser um ambiente acolhedor, ela precisa ser um ambiente onde a família se sinta segura, primeiro em deixar o filho ali, né, e segundo em saber que os profissionais dali respeitam o filho e a condição que a criança tem, né. A escola não pode ser um ambiente julgador, né, a escola precisa sim, né, vamos dizer, fiscalizar a presença da criança, saber se a criança está bem ou não, até porque a gente tem redes e locais para encaminhamento, caso não esteja a criança em boas condições de vida, né, mas também precisa ser um ambiente acolhedor, né, que entenda essa família, compreenda aquele momento, né, não dá para eu enquanto professora, trabalhar a língua portuguesa só na terça-feira, quando o meu aluno precisa fazer reposição em enzimática e ele só faz na terça-feira, né, então toda terça-feira ele vai perder todas as aulas de língua portuguesa, porque eu como professora vejo que a minha turma funciona melhor dessa forma, né. Então eu preciso, proporcionar para essa criança que muitas vezes sai toda semana para consulta, sai toda semana para atendimento, né, às vezes falta toda semana no mesmo dia por conta de reposições que só são feitas no hospital. Eh, o melhor é que a gente possa entrar em contato com a família e decidir com a família o que a família pode nos ajudar também, né. E nós sermos, claro, um ambiente acolhedor para essa família, né, respeitar muitas vezes o sentimento, que essa família traz para a escola, que eu acredito sim, que dessa forma a gente possa, acolher essa criança, acolher essa família e essa experiência de escolarização para a criança seja algo que seja uma experiência positiva, né, tanto para ela como para a família dela também. Tá? Eu espero que essas informações que nós que tenham sido passadas hoje influenciem vocês de alguma forma, né, que vocês possam ficar com um olhar mais atento do que vocês já têm com relação ao desenvolvimento infantil, e espero que nós possamos cada vez mais acolher e respeitar nossos alunos, independente da sua condição e da diversidade que eles se apresentam para nós, tá? Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.